Boa tarde. Vamos lá, então. Samir, esse jogo de ontem, né? Polêmicas de arbitragem à parte, que a gente vai tratar já já, mas foi um Palmeiras que foi superior aí, especialmente no primeiro tempo, né? Depois as coisas se igualaram, o Crespo muito em xeque hoje pelas escolhas que fez. Valentim vai até explicar um pouco mais pra gente do porquê dessas escolhas, mais especificamente, né, falando da ausência do Danielzinho e da presença do Luan ali no meio de campo. Mas foi um Palmeiras que de fato foi superior, como eu disse, especialmente no primeiro tempo. No segundo, nem tanto, até com essas mudanças, o São Paulo equilibrou um pouco, então ficou no fim uma vitória por 2-1. Vitória justa, acho que o Palmeiras jogou muito melhor. O primeiro tempo, o lado esquerdo do Palmeiras funcionou muito bem com o Piquerez, né? O Maurício fez uma boa partida. Eu sou crítico do futebol do Maurício, então por isso que eu estou elogiando. Acho que ele, não só pelo gol, mas ontem ele fez uma partida muito boa. Acho que fez a diferença também nesse sentido, mas muito mais por ver o lado esquerdo do Palmeiras funcionar, que sempre foi perigoso com o Piquerez. Eu acho que no segundo tempo, não que o Palmeiras tenha sido ruim, acho que o Palmeiras administrou o segundo tempo. E para mim também o resultado se dá porque o Crespo errou na escolha do Luan no São Paulo. Talvez ele se empolgou um pouco com a questão da partida contra o Coritiba, que o Luan tinha feito um bom jogo. Eu acho que ele errou ali. Então a classificação do Palmeiras, eu vou resumir com esses fatores, né? Claro que a gente não está falando da arbitragem. Para mim, os dois lances eu não daria, né? Os dois pênaltis. E o Palmeiras, do lado esquerdo, que a gente está vendo aí funcionando muito bem com o Piquerez, o Maurício fazendo um grande jogo e o Crespo errando na escolha, na substituição do Danielzinho. Por que eu vou fazer pergunta todo dia agora, não? Por que o gol do Palmeiras na TV foi pro lado de lá e aqui a gente foi pro lado de cá? A câmera invertida lá em Barueri. É ruim isso, né? PVC, por onde que passou essa classificação do Palmeiras e os erros que Crespo... Você coloca na conta do Crespo? Eu tinha entendido perfeitamente por onde tinha passado, mas agora eu estou vendo do outro lado, não entendi mais nada. Você está confuso, né, com a imagem trocada. Eu acho que passou pelo fato... Primeiro pela pressão. A grande qualidade do Palmeiras do ano passado para cá é a pressão. Como é que nasce o primeiro gol do Palmeiras? Tiro de meta, ele sobe a marcação individualizada, individual, inteira, sem sobra ou com sobra do lado oposto. Então, o que acontece? O Kelvin vai pegar o Enzo Dias. Só que o Kelvin não faz subir, porque a bola saiu do lado direito. Então, o Kelvin faz a sobra do outro lado. Então, faz marcação individual inteira, 1 para 1, para 1, para 1, para 1, para 1, para 1, e a sobra do lado oposto. Sobe a marcação, recupera a bola no arremesso lateral. Mas não recuperou a bola e virou gol. O Palmeiras tem só 2 gols neste ano. O ano passado foram 8% dos gols de marcação-pressão que vira gol, imediatamente. O jogo de ontem, eu não estou considerando, esse ano são 26 gols, só 2 foram pressão que se transformaram em gol. Ontem a pressão não virou gol, virou posse de bola. Porque da pressão, a bola sai em lateral para o Palmeiras no campo de ataque. Bate o lateral, a bola circula, Flaco, Vitor Roque, Maurício, gol. É o que o Palmeiras melhor faz. É o gol contra o Fluminense. Que o Martinelli erra o passe porque está pressionado, dá no pé do Andrés Pereira, gol do Palmeiras na sequência, no pênalti do Vitor Roque. Que não foi um gol de pressão também, porque foi um gol de pênalti. Segundo, o Palmeiras está conseguindo fazer uma coisa, mal comparando, você vai dizer, ele perde o meio-campo porque o Flaco é segundo atacante. Tá, e o Arsenal? O que o Arsenal está fazendo quando joga como ontem, quando ganhou do Chelsea? Que joga o Eze com o Gyökeres. E aí joga de um lado o Saka e do outro joga o Trossard. É a mesma coisa. Então você precisa ter um ponta de lança que participa muito ativamente da marcação. E o centroavante também. O Vitor Roque começou o jogo voltando do lado esquerdo para marcar a saída do Lucas Ramon. E na pressão, não. Na pressão ele vai marcar lá em cima. Então, você tem um time que é comprometido o tempo inteiro. O Maurício participou bastante também, né? Maurício jogou a partidaça. Jogou muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele também deu essa sustentação para o time. Acho que o Palmeiras ainda está errando muito passe. Ainda queima a bola muito rápido. E isso coloca o adversário no jogo. Isso cria as barrigas. O Palmeiras é um time que está jogando muito bem no começo e depois dos 25 começa a dar uma barriga. E aí o adversário começa a entrar no jogo. Foi o que aconteceu com o São Paulo ontem também. Mas o São Paulo perdeu sem o Danielzinho e o Marcos Antônio fez uma partida 6,5. O São Paulo perdeu a maior qualidade que ele vinha tendo, que era o meio campo.
que era a grande força desse time do Crespo quando começou, engatou essa boa sequência que fez o time ficar invicto por 8 jogos. Ontem perdeu essa invencibilidade, eram 7 vitórias e uma derrota só. E o Crespo sendo muito questionado, né, Valentim, pela escolha que fez, por não ter optado pelo Danielzinho. Muita gente achava que o Danielzinho estaria em campo, até por ter sido preservado na quarta-feira lá em Curitiba, mas depois ele até falou, não estava 100% fisicamente, é isso que eu quero saber, Valentim. Por que o Crespo fez essa opção e qual é a situação física vamos ouvir o Crespo antes, que aí depois o Valentim completa pra gente. Mas só para terminar de dar essa informação, né? Aí ele opta por um meio de campo diferente do que ele vinha fazendo, que tinha Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Ele opta pelo Luan, que tinha feito pouquíssimo, tinha trabalhado pouquíssimo esse ano, né? Como jogando mesmo. Poucos minutos em campo foi a opção do Crespo. Então vamos ouvir o Crespo falando. Sí, boa noite. Primeiro, Danielzinho não estava a 100% fisicamente, tem dor que a gente teve que mudar no jogo com o Bragantino, não ficou fora com Coritiba, mas ainda não estava a 100%. Então a escolha foi para o Luan, com as características também do rival, que eles jogam muito a bola longa e precisamos fisicamente jogador como o Luan. Personalmente acho que deu certo, porque eles tiveram dificuldades, mas depois o jogo cambia. Então a ideia era mudar, talvez arriscar fisicamente também a Daniel, porque precisava o jogo, precisava outra coisa. Então, Crespo falando. E aí, Valentim, como é que tá o Danielzinho, hein? E por que o Crespo fez essa opção? Foi a grande discussão na zona mista depois da partida, Luísa. Por que optar pelo Luan? Não necessariamente porque o Danielzinho não podia jogar. Claro que antes da gente ter a informação de que ele tinha essa questão física, inicialmente, inclusive, eu até tinha apurado que foi uma decisão tática do Crespo colocar o Luan em campo e não o Pablo Maia. Foi justamente esse o ponto na zona mista. Dá para entender a utilização de um volante, de um camisa 5 por si só, e não o Danielzinho, que é um cara que sai um pouco mais pro jogo. Que, inclusive, abro um parênteses aqui, foi um grande problema do São Paulo na partida da primeira fase na Arena Barueri. O São Paulo jogou com o trio de meio e perdeu de 3-1. Então não é também sempre que o trio joga, o São Paulo vence. Não foi assim na primeira fase, no mesmo gramado, no mesmo estádio, contra o mesmo adversário. Isso posto, havia uma concepção de que o São Paulo precisava de um camisa 5, de um jogador mais físico. A questão é, por que usar o Luan, que jogou só 3 partidas nessa temporada, toda saindo do banco, e não era titular do São Paulo desde setembro do ano passado, quando jogou justamente contra o Santos naquela derrota por 1-0, quando o São Paulo foi com o time misto antes daquela partida contra a LDU pela Libertadores. Então, assim, a questão não é o mérito da escolha do Crespo, a questão é a decisão de escolher um jogador que não vinha atuando há muito tempo. Não só nessa temporada, não só na temporada anterior, mas que virtualmente não joga futebol com recorrência, com frequência, um bom futebol com frequência há anos. E então, escolher o Luan e não necessariamente mancar o Danielzinho foi uma questão muito, muito discutida na zona mista. Ele deu a entender que ele não voltaria atrás da decisão, que na verdade a escolha dele pessoal, ele até falou, né, pessoalmente achei que era o certo, por conta da característica do Palmeiras, etc. E mais uma vez, foi a ausência importante na derrota por 3-1 na partida de ida. A questão secundária também é, se não deu certo no primeiro tempo, e acho que a gente vai concordar que o São Paulo não jogou um bom primeiro tempo, porque voltar para a segunda etapa com o mesmo time, também com o Luan no meio, e aí 9 minutos depois, aí ele troca pelo Danielzinho, o São Paulo toma 2-0. Então assim, o timing das escolhas também não foi muito, não parece ter sido de muito agrado do jornalista. A gente conversou muito sobre isso na zona mista. Antes da coletiva começar, o Rui Costa falou antes dele, né? Só se falava nisso, não se falava em outra coisa, só se falava da decisão de usar o Luan, não necessariamente de bancar o Danielzinho, mas de usar o Luan. Por que o Luan? Por que não o Pablo Maia? Ou por que não o Danielzinho? Se era um jogo tão importante, por que não arriscar então os 90% que o Danielzinho tinha para jogar? Tanto que ele entrou no segundo tempo, o São Paulo melhorou momentaneamente, pontualmente. Então assim, algumas questões aí que o Crespo até respondeu na coletiva, mas que ainda são alvo de questionamento. E por que não o Cauli também, que ninguém questionou? Eu fiquei pensando diferente. Eu pensei no Cauli também, ou então a linha de 3. É que eu acho que com o Cauli você perde... Eu acho que seria o Rafael Tolói, porque o Alan Franco não podia jogar. Mas para mim, por que eu estou falando do Tolói? Porque para mim o Luan entrou para fazer um papel híbrido de líbero e volante. Sim. O que o Crespo fez? O Crespo definiu o Arboleda com o Vitor Roque e o Sabino com o Flaco Lopes. E aí os dois laterais pegavam os 2 pontas, né? O Enzo Dias com o Alan
e o Lucas Ramon com o Maurício. O Maurício vem por dentro, o Bobadilla pega, mas assim o Lucas Ramon bate aí com o Piquerez. Então, porque o Crespo faz marcação individual. E o Luan jogou de líbero. De líbero. Só que a diferença do Luan para o Rafael Tolói é que o Tolói é um zagueiro que joga de líbero entre os dois zagueiros e não dá o passo à frente. Qual era a diferença do Luan, do ponto de vista tático? Minha opinião. O Luan era um líbero, ele era terceiro zagueiro na saída e ele era terceiro zagueiro na construção do Palmeiras, mas ele era o zagueiro que podia dar um passo acima. Então, na construção, às vezes ele passava da linha dos zagueiros para ser o homem que tinha função no Danielzinho. O Tolói não pode fazer isso? Pode. E o Tolói tinha jogado bem em Curitiba. Então podia ser o Tolói, com uma função um pouco diferente da que fez em Curitiba. O que eu acho que ele ficou no meio do caminho. A gente perguntou a semana inteira, o São Paulo vai jogar com 3 zagueiros ou o São Paulo vai jogar com 2 zagueiros? E o Crespo respondeu, os 2. E não deu certo. E aí nada deu certo. E não deu certo. Ficou ali no meio do caminho entre as duas escolhas e não rolou. Eu acho que o Cauli, ele desguarneceria porque o Marcos Antônio e o Bobadilla não são volantes. O Bobadilla jogando como meia. Qual seria a opção para você? Não, foi o que eu falei. Ou eu iria ou com o Cauli para trazer essa dinâmica mais, deixar o time um pouco mais ofensivo, ou a linha de 3, né? Que aí o PVC completou que seria a entrada do Rafael Tolói. Até porque o São Paulo jogou com linha de 3 e foi bem, né? Já nessa temporada. Em Curitiba, quarta-feira. Inclusive contra o Curitiba. Então, acho que seriam as duas opções para mim. Eu não entraria com o Luan jamais, até por tudo que o Valentim explicou. Jogador que precisa de ritmo de jogo, né? Numa partida decisiva é sempre um risco.